Bom, boa tarde. É um prazer tê-los aqui conosco. Prazer ter Arlan e Eduardo aqui conosco também. O Arlan faz parte aí da BIS há muitos anos, né? Tipo, já nessa vez ele não só é nosso convidado aqui, como também foi jurado. Ele é um dos jurados da BIS. Participou também da BIS Bizarte 2019. E o Arlan, tipo, é um cara que faz essa ponte aqui em Goiás, que transita do audiovisual pro game, né? Então, e vice-versa. Então é um cara que tem uma trajetória muito interessante. E o Eduardo, estávamos todos aqui hoje de manhã bombardeando ele de questões aí. E foi super legal na oficina. E que eu descobri agora há pouco. Bom, vou convidar para sentar aqui. E descobri agora há pouco que na verdade você começou fazendo, assim, você quase não foi trabalhar com áudio e você começou, na verdade, fazendo áudio para animação, né? E aí depois então você também fez essa ponte aí, só que agora você tá direto, você não continua fazendo essa ida e volta, né, nessa ponte, né? Tá de um lado só. Legal. Eu vou iniciar aqui então. Vou iniciar colocando uma questão aqui para os dois, que é essa de como que eles veem assim, o mercado na época que eles começaram, e tal, e como que vocês estão vendo hoje e essas possibilidades e oportunidades que vocês estão enxergando. Primeiro, queria agradecer toda a organização, né, do BIS, em nome do Belém, né, e dizer também que é um prazer receber os Olhofa aqui. Eu costumo dizer que antes de profissional na área de áudio, eu sou apaixonado, né, pelo áudio de cinema e de jogos, né? Então, desde 2015, eu me enturmo profissionalmente na área de audiovisual, né, cinema, né, e também jogos digitais. E eu não sei se é porque eu era mais inocente na época, né, mas jogos, acho que em 2015, porque eu vi muito um cenário de Goiânia, né, eram coisas muito pontuais e isoladas, né, do Brasil. E o que eu fui percebendo é que a gente conseguiu se aproximar de grandes centros interessantes, né, como Brasília, como São Paulo. Isso foi nos dando visibilidade, ao mesmo tempo foi tirando bons profissionais daqui para ir para fora, né? E hoje, né, eu fico feliz por vários dos bons amigos meus são profissionais que estão trabalhando, né, que estão ganhando dinheiro com isso. Então, acho que nos últimos 8 anos melhorou, né, de uma forma muito expressiva, né, a questão de jogos. E eu acho que também na área de cinema, eu acho muito pela aproximação, né, de Goiânia com outros centros. Bom, só dar um alô aí, pessoal. Obrigado aí por terem vindo. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. Bom, cara, na minha experiência... Engraçado, a gente começou mais ou menos junto ali, porque também para mim foi tipo 2014, 2015, né? Minha experiência foi de... Eu estava fazendo intercâmbio na época, né? Eu estava morando em Vancouver, mais ou menos nesse período de 2014 a 2015. E eu voltei de lá, né? Com essa intenção de trabalhar com jogos. E aí eu fui explorar o que era o mercado, né, aqui, no Brasil como um todo. E aí eu vi 3 focos, né? Brasília, que eu sou de lá, então eu dei sorte nesse sentido. São Paulo, e aí o Sul, eu nunca lembro qual é o estado, mas, né, algum dos estados lá do Sul também era um polo na época. E aí eu fui tentar descobrir como o mercado funcionava, e aí eu percebi que não tinha tanta gente assim, né? Então foi uma época boa no sentido de você se aproximar das pessoas, né? Assim, realmente,
Porque eu tinha a sensação que eu já tinha chegado super atrasado, né? De, tipo, caraca, só agora que eu tô começando, porque, pô, já tinha Behold fazendo, com 2 jogos lançados, não sei o que, eu falei, caraca, eu tô atrasado, não sei o que. Mas não, né? Era todo mundo ali muito colado ainda, né? E isso era um aspecto muito bacana. E, assim, se você trouxer para hoje, a indústria cresceu exponencialmente. Tem até uma pesquisa anual da Abra Games que eles mandam para as empresas, né? Enfim, que eles fazem esse levantamento, né? Eu dei uma olhada e assim, teve um crescimento, principalmente nos últimos 3 anos, assim, 3, 4 anos. Né? Cresceu demais. A gente tem muita empresa de jogos agora no Brasil, né? Enfim, aí o pessoal de áudio também cresceu bastante nesse sentido. E assim, cresceu tanto de qualidade quanto de quantidade, né? Foi muito legal ver muita gente se profissionalizando, assim, no sentido técnico da coisa mesmo. A gente foi começando a ter um entendimento e muito, assim, pelo menos na minha experiência, muito, tipo, todo mundo pegando na mão de todo mundo, né? Tipo, vamos lá, galera, como é que a gente faz aqui? Não. Então, é legal ver como a indústria está no estado de hoje, né? E, assim, a perspectiva é de crescimento. Eu acho que o mundo está olhando para o Brasil, né? Tipo, os desenvolvedores de outros países e estão vendo que, cara, brasileiro é um bicho que sabe se virar. Então, assim, né, a gente tem essa fama lá fora de fazer as coisas acontecerem. Né? Cara, e é uma realidade, porque você vê os jogos que a gente está produzindo aqui, tem muito jogo bom, jogo indo para premiação, né? Tanto que, como ela falou, acaba tem gente que o pessoal até acaba saindo, né? Porque tentam tirar os talentos daqui, enfim. Mas a perspectiva é muito boa, porque como a gente produz muito bem, o pessoal está deixando de ter um olhar de só de tipo, essa galera vai fazer uma mão de obra aí. Para tipo, não, vamos estabelecer estúdios e realmente estruturar e criar coisas bacanas lá dentro. Né? A Epic do Sul é um excelente exemplo. A Cris foi comprada, né? Virou a Epic, exatamente nesse embalo aí. Mas enfim, só coisa boa, eu diria. Legal. E em relação a uma dúvida que eu tenho, você só faz trilha sonora ou você faz além da trilha sonora também? Principalmente na área de jogos, né? Acaba que a Aham. gente tem que fazer, né? Geralmente muitas vezes a gente é o único, né? Cara do áudio, né? Aham. Então faço sim. Eu acho que longe de ser um grande especialista como o Zolhoff aqui, mas ao longo do tempo eu acabei tentando também encaminhar mais para a música, né? Porque eu fui vendo gente que ia mais, né, para a parte de mixagem, né, de efeitos. E a minha tentativa, né, eu estou nesse caminho de tentar focar mais na música, mas é sempre caminhos tortuosos, cheios de esperança, mas caminhos que exigem muito sacrifício, né? Mas aí então chega projetos pra você que acaba. Ah, faz essa música aqui e depois você tá fazendo mais um monte de coisa. Sim, sempre. Na área de jogos, sempre. Sempre, sempre. E é engraçado, né, que o Zolhoff falou hoje do quanto de coisa que a gente faz e a gente não coloca isso na precificação, né? Porque, eu quero fazer música, beleza. Mas quando a gente faz música, a gente acaba fazendo arranjo, a gente acaba produzindo, mixando, né? Levando para a programação. É tanta coisa, contratando o cara que vai gravar o instrumento, né? A gente faz tanta coisa. É incrível. E a gente simplifica dizendo que faz música, né? Uma questão para os dois aí é como que foi, como nenhum dos dois era da área de programação, né? E como que foi esse. Porque eu acho que uma coisa que assusta muita gente assim do áudio quando pensa em áudio para game é nossa, tem o middleware aqui, tem a engine, eu vou ter que fazer esse negócio tocar quando o cara faz o movimento, não sei o que e tal. Como que foi esse. Provavelmente vocês assustaram também no início e tal, mas como que foi esse processo, assim? Tipo, vocês aprenderam com um livro, no YouTube, ou foi alguém que sentou do lado e não, cara, eu fiz assim, um tempo mais ou menos que vocês levaram para dominar isso e tal?
A programação, ela sempre me chamou muita atenção, né, desde novo, porque eu acho que ela tem uma questão... A lógica de programação, né? Tem uma questão de matemática, eu sempre curti muito, né? Uma questão de você pensar em coisas de forma diferente. E eu acho que, inevitavelmente, jogando, eu acho que, né, todo jogador ele vai pensando muito no game design, né? Vai pensando muito... Para mim, quando eu vi que nos jogos eu poderia usar programação como uma ferramenta de criação musical, isso me estimulou bastante. Então, de alguma forma, eu me senti estimulado a estudar, né? Eu sempre prezei por desenvolver projetos organizados e sempre entregar o produto. Né? No início, eu entregava os assets e sempre entreguei uma cartilha, né, de como aplicar a música, né, na Unity. Eu acho que isso me ajudou a já ir pensando nessa programação, né, que lá na frente eu ia lidar com, por exemplo, programas como hoje eu uso mais o Wise, né? Então, essa questão de, eu vou fazer isso vai acontecer depois que essa música terminar, ou no meio dessa música, nesse ponto, vai precisar. Então, a partir dessa curiosidade, né, desse rascunho que eu ia fazendo, eu acho que eu fui desenvolvendo. Aí, quando eu fui, né, para o Wise e para o Fmod, era mais natural, tinha a questão de você se habituar com a linguagem de cada um, né, mas eu sempre achei muito gostoso. Né? Então, eu sempre via a programação como uma ferramenta de criar coisas diferentes que, por exemplo, eu sozinho ou eu com a minha música tocando em loop não conseguiria. Eu sempre gostei muito... Eu gosto de falar assim, mas eu sempre gostei muito de exatas. Né? Tanto que, assim, eu fiz 2 anos de estatística. Minha vida... Eu acabei demorando para entrar na área de áudio e tudo mais, porque minha primeira opção era música. Aí, né, a família... Aí eu falei, tá bom, vou fazer matemática. Então, aí eu falei, tá bom, vou fazer estatística. Aí tentei, né, assim, fazer estatística, não foi muito do meu gosto, até porque não foi uma escolha totalmente minha, né, então, assim, não começou bem, eu diria. Mas eu sempre gostei muito, eu dei aula de matemática por muito tempo, assim, também, então sempre gostei muito de tudo que tem a ver com essa questão lógica, né. E muito do que a gente faz dentro de jogos, porque, assim, a programação ela acaba sendo mais a linguagem, né? Você aprende um vocabulário, tipo, tá, como eu me comunico com o computador, como que eu falo as coisas que eu quero que ele faça. Talvez seja... Porque, assim, linguagem, cara, a gente aprende, né? Ele vai praticando, você aprende. Mas o grande pulo aí, eu diria que é mais a lógica de programação, que é o que você acaba tendo que se acostumar. Porque quando você está mexendo ali num Fmod, num Wise, você não necessariamente está numa camada de código. Você não precisa saber necessariamente, né, C#, essas coisas. Você está ali mexendo no que diz respeito a uma lógica de como as coisas vão funcionar. Então é muito mais alinhado a uma lógica de programação, né, do que, de fato, você precisar programar. Ele escrever um código, exatamente. Você ter o vocabulário ajuda por N motivos. Porque você tem a liberdade... de ir lá e abrir um próprio código e tentar entender o que está acontecendo. Você conseguir ler um pouco, né, ter esse vocabulário, é bacana. Mas não é totalmente necessário. Ele é o tipo de coisa que ele conta pontos para pessoas que vão mais para essa área mais técnica. Porque a gente acaba, eventualmente, tendo tipo Technical Sound Designer. Né? Da mesma forma que existe o Tech Art. Né? Isso é muito... recorrente para o pessoal de artes visuais. Tem concept art, tem quem faz 3D, tem quem faz 2D, não sei o quê, e aí tem quem faz essa ponte, é quase como se fosse... essa pessoa é tipo middleware, assim, né, que é o Tech Art. E a gente tem isso como Technical Sound Design. Aí, normalmente, essa pessoa começa a dar uma adentrada mais na área de programação. Eu, eventualmente, comecei a estudar também, porque a gente vai começando a ter interesse. Você passa raiva em alguns momentos, né? De tipo, pô, queria fazer tal coisa. Pô, ninguém tá fazendo tal coisa pra mim. Cara, vou dar um jeito, eu vou lá fazer. Aí você começa a ter esse conhecimento, assim. Mas eu diria que, tipo,
é importante, é muito importante hoje em dia, mas dá para viver sem ainda. Só que aquele negócio vai virando um diferencial, porque você consegue muitas vezes trazer resultados melhores por você ter esse controle a mais, né, você se comunicar, né, tudo mais. Mas assim, é uma área eu particularmente gosto muito, né? Acho muito divertido você montar sistemas. E eu acho que o impacto inicial, né, que você comentou de, pô, nossa, é muito, né, muita coisa e tudo mais. Cara, é tipo quando você, sei lá, tô acostumado a mexer no Pro Tools, aí, pô, agora eu vou ter que mexer no Logic. Putz, eu tenho que reaprender toda essa interface, não sei o quê. Então a gente tem essa antecipação de que vai ser muito complicado, mas se você senta ali uma semana, duas, vendo um tutorial, né, testando, botando a mão na massa, você vê, não é esse bicho todo de 7 cabeças, sacou? É porque assusta muito o pessoal, né? Eu sei que é muita informação de início, assim, mas você vai fazendo, você vê que, tipo, é ok, assim, não é tão sofrido. É isso. Legal. A gente estava aqui na palestra do Sasso aí de áudio imersivo, e aí eu lembrei de uma coisa, que eu tenho a impressão que no game algumas coisas talvez são mais livres do que no cinema. Uhum. Sobretudo na mixagem. Então, por exemplo, mas algumas coisas me soam muito estranho. Então, eu queria ver o que vocês pensam disso, assim, que é o seguinte, por exemplo, uns tempos atrás eu tava jogando esses AAA aí, que era um Homem-Aranha. E várias vezes os diálogos, se tinha alguém que falava atrás, saía no surround. Uhum. E isso me tirava completamente do jogo, assim, porque pra mim era muito estranho isso. Eu sempre ficava tipo, caralho, cara. Tipo, apesar de saber, de entender isso tudo, mas eu acho que a gente tá tão habituado, assim, a essa coisa de, não, a voz vai vir da frente, vai vir da tela, né? Uhum. E talvez também porque, talvez se fosse com um óculos de realidade virtual, talvez faria mais sentido também. Uhum. Não era? Isso pra mim soava muito estranho. E aí eu percebi isso e comecei a perceber isso em muitos jogos. Eu vi isso muitas vezes, assim. E eu falei, cara, que loucura. Tipo, a galera no jogo tá testando, assim, umas possibilidades meio loucas. Ou será que foi vazou esse negócio aqui? Porque também não acontecia sempre, assim, no mesmo jogo. Assim, acontecia em alguns lugares de diálogo, assim, que tinha e tal. Aí eu não sei como que vocês veem isso. Se vocês se sentem mais livres, assim, pra fazer essas... Sei lá, pra testar coisas assim também. Ou, enfim, ou se, na verdade, talvez pra mim soasse estranho realmente, porque no cinema Não tem isso. não tem isso. Tem muita experimentação em desenvolvimento de jogos. Eu já fui muito vezes que a galera fala, cara, ninguém sabe o que tá fazendo direito, sacou? A gente vai fazendo e vai descobrindo o que acontece. E é verdade, assim, muitas vezes. Mas jogos, né, têm essas peculiaridades mesmo. Você até falou, imediatamente eu pensei no Persona, que o Persona ele tem todos esses diálogos, né, que fica acontecendo, não sei o quê. E é engraçado porque minha primeira experiência com isso foi diferente da sua, porque você ficou surpreso que você tá tão acostumado com o cinema. Eu falei, nossa, que maneiro tá o negócio aqui atrás, sacou? Tipo, não foi um susto, foi tipo, caraca, né, que massa. Mas é porque, assim, dentro do desenvolvimento de jogo, você tem muita coisa de decisão de design que sobrepõe coisas que seriam o padrão, né, o esperado. Então, essa questão que você colocou, a voz está vindo lá de trás, não da frente, porque é uma ferramenta de design. Aquilo dali é mais uma ferramenta do jogo para avisar para o jogador, ó, tem um negócio atrás de você. Você precisa dessa localização, né? Se você está num jogo de guerra, sei lá, um jogo de infiltração, estou jogando Hitman. Você está ali super concentrado no que está acontecendo na sua frente. Se você escuta um negocinho aqui atrás de você, alguém falando, opa, tem alguém para me descobrir. Então eu preciso dessa informação. Então é uma ferramenta de design também. E é uma perspectiva que é sempre bom ter em mente, que o áudio para jogo, ele tem essa característica de design, que a função dele, no final das contas, é servir de uma plataforma para o jogador ter aquela experiência, ter aquela imersão. Assim eu vejo, pelo menos. Não sei se o Arma quer complementar. Eu concordo com o que o Zoló falou. E, para mim,
o compositor, o músico, ele entrega para o cinema uma música pronta, como se fosse uma casa pronta, né? E no jogo você pode apresentar um projeto de desenvolvimento ali dentro, para que aconteça ali dentro, né? Então eu lembro também das primeiras vezes que eu acompanhei a implementação, né, do áudio, né, na época na Unity, de colocar efeitos sonoros em lugares específicos, né, e você ter essa espacialidade. Isso me deixou assim, porque eu gosto de buscar coisas que instigam minha criatividade. Isso me deixou louco, assim. Eu falei, putz, eu posso colocar coisas aqui em lugares diferentes, né? Então, o Zoró falou também dessa questão de você desenhar o som lá dentro do jogo, né? Então, você monta um projeto de desenho lá, né? Diferente do cinema, onde você entrega pronto, né? Então, eu não joguei o Homem-Aranha, mas eu acho que eu ia me divertir muito se eu tivesse essa experiência, né? E eu acho, assim, incrível, assim, essa questão de imersão, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio, que é entender que o jogo vai ser jogado em diferentes infraestruturas de caixa de som, né? Eu acho que, evidente, que todo mundo deveria ter uma estrutura bacana, mas não é a realidade de todo mundo, né? Para ter essa experiência. Gosto muito. Acho que o próprio fone resolve muita coisa, assim. Dá para fazer. Você tem experiências muito legais com fone, né? E aí tem muitos jogos que no começo falam, coloque o fone para você ter essa experiência, né? Eu acho que nós, como produtores musicais, a gente fica louco para sempre colocar isso. Vai jogar? Coloca o fone, né? Tem o melhor equipamento, porque você quer que aquela estrutura que foi criada, aquele projeto, seja apreciado, né? E isso realmente para mim, sempre foi muito divertido, assim, sempre chamou muita atenção de um jeito bom. Legal. E você falou isso aí até, assim, é um achismo completo meu aqui, mas, em geral, o público de game, né, quem joga, normalmente gasta uma grana para ter um fone bom, para ter um sistema de som bom, para ter a tela boa e etc e tal. E com o cinema nem sempre é assim, né? Nem com a música é assim. Muitas vezes, tipo, o cara tem uns fones ruins, tipo, o cara só liga filme ali na televisão e tá assistindo de qualquer jeito. E a galera do cinema reclama muito também disso. Porque, tipo, putz, cara, como é que vai soar em tal lugar? Como é que vai tal, não sei o que e tal. O cara vai pegar o 5.1 dele e colocar tudo do lado da televisão. E o público de game, eu acho que tem um cuidado disso que eu acho que talvez seja maior do que do cinema em geral, porque já é nichado assim, o game. É uma galera que já curte muito. Assim. Sim, eu sempre fui muito chato em relação a isso, né? Tipo, cinema, eu quero viver a experiência de cinema, né? O jogo, eu quero escutar a música do jogo. E sei lá, eu acho que uns 10 anos atrás, quando alguém falava que assistia um filme no notebook, eu ficava, cara, no notebook, não faz isso não. Estragou, né? Com a caixa de som ali. Aí hoje o pessoal assiste no celular, às vezes no mudo, vou botar legenda, eu fico assim... Cara, não é compreensível, isso explode minha cabeça, cara. Só complementando, às vezes a briga não é nem para o pessoal usar o fone de ouvido para ter uma experiência melhor. Às vezes a briga é para, tipo, liga o som, né? Quem desenvolve para celular é uma experiência, assim, que muitas vezes é triste, porque você se mata para fazer um negócio pra galera jogar mutada, sacou? Você vê muito jogo que o pessoal faz stream, não sei o quê. Cara, tira o som do jogo, tá rolando ali a musiquinha por trás, né? Tá outra música, pois é. Então, assim... É comum, eu diria. A nossa briga acaba sendo até um pouco assim, tipo, galera, não muta, entendeu? Joga, né? O Atomic que eu tô fazendo, Atomic Picnic, eu tomei uma decisão de design baseada nisso, por exemplo, né? Porque eu optei por fazer um sistema de áudio menos dinâmico, porque normalmente você quer ter uma estrutura de uma música que você lupa, né? Tudo mais, que tem essa estrutura bem lupada, bem definida, né? Eu optei por fazer
músicas que são músicas, tipo, início, meio e fim, e montar uma playlist dentro do jogo e resolver, tipo, como eu vou transicionar entre elas, porque eu falei, cara, a galera vai jogar isso aqui, né, nas streams, a galera vai mutar isso aqui, a música, com certeza, porque a galera vai ficar jogando Ozzy, eu vou botar minha música. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer as músicas mais maneiras possíveis, sacou? Pro pessoal ouvir. Claro que respeitando o design do jogo e tudo mais, né? Mas é complicado, assim, né? É complicado. Que nem você falou, tipo, pô, inimaginável a pessoa ver um filme sem o som. Tipo, surreal, né? E o jogo deveria ser a mesma coisa, né? Então, assim, às vezes a briga é essa. Então é comum aí. Tem seu paralelismo nos dois, então. E só terminando isso, uma vez eu não sei onde aí que eu tava, eu tava vendo um streaming, exatamente. Uns caras aí num streaming aí de game. E aí o pessoal conversando assim no chat, né? E aí surgiu um papo de séries e filmes e tal. O cara falou, não, eu curti muito essa série e tal, não sei o quê. Aí o cara, nem assisto mais série, nem filme. Aí eu fiquei pensando, pô, o cara não assiste nada assim, tipo... Aí não, essa conversa rolando no chat, né? Não, eu não tenho mais paciência pra isso, não. No máximo eu assisto o resumo no YouTube. Eu nem sabia que existia resumo de filme no YouTube. Tem canal que é só resumo de filme. Que loucura é essa, gente? Falei, que é isso, cara? Legal. E em relação por exemplo, uma coisa que a gente tocou no final da sua oficina, e a pergunta para os dois também, e, por exemplo, se você vai fazer uma música para um filme, você entrega ela pronta, né, como você estava falando. E no caso do jogo tem um trabalho ali a mais, tal, de implementar isso e tudo mais, e essas transições entre esses momentos, o quanto a mais de trabalho isso significa, tipo assim, em termos de horas mesmo, assim, tipo, não, depois está tudo pronto aqui, eu vou demorar ainda mais 1 hora, mais 2 horas, mais um dia de trabalho por música, assim, pensando por música, e aí, se vocês conseguem colocar isso dentro do valor hora que vocês vão cobrar e tal? Eu diria que depende muito de como é o sistema do jogo, né? Aí vai do nível de complexidade do negócio. Se tem um cara que fez a trilha do Dota, esqueci o nome dele agora, mas ele até fez várias trilhas dos jogos do Senhor dos Anéis. Ele fez um projeto que era para ser, cara, a música era para ser praticamente generativa, não sei, mas assim, era para ter muita variação. Aí o cara falou, cara, eu fiz a trilha, tipo, são 13 mil arquivos, sacou? Então, assim, você pode escalar o negócio de um jeito que fica surreal. Eu fui na palestra da GDC esse ano, do Osh Winter, e aí eu não vou lembrar o nome do jogo agora, mas ele, que é o compositor do Journey, né? Ele fez um jogo recente, que é um jogo que é muito focado em história e decisões de história e muito entrelaçado com a música, né? E ele mostrou o sistema que ele montou lá, cara, e é um negócio complexo. Porque você vai para um personagem, muda a linha de baixo. Você vai para não sei quem, muda a outra linha de não sei o quê. Então ele cria uma penca de permutação que você tem um trabalho extra, não só de montar o sistema, como muitas vezes, o que é até pior, é você testar isso aí. Porque como é que você testa aquilo que, sei lá, você acabou de criar, né? Porque permutação é maluquice, né? Você vai multiplicando ali o negócio. Então, assim, você cria um sistema que para você testar é muito complicado, né? Então, aí vai muito da escala do projeto, assim, né? Se a gente tenta deixar ali, achar um meio de campo ali funcional. Porque, por exemplo, esses dois que eu citei são extremos, né? Mas a gente tenta deixar ali algo que seja mais resolvível sem muito sofrimento, né? Mas aí vai da complexidade. Eu diria que assim, sei lá, eu vou pensar aquele exemplo que eu mandei do Tincuna do menu, né? Cara, aquilo ali provavelmente foi um dia de trabalho do programador, me ajudando a fazer a ponte. Um dia de trabalho colaborativo de nós dois, né? Eu criando o sistema lá
e ele me ajudando. Talvez 2 dias para eu testar o sistema legal, porque às vezes quebra, às vezes você tá funcionando. Aí testa na 10ª vez dá um problema. Putz, é um dos marcadores que deu problema dentre 30. Então, assim, vai desse nível de complexidade. E aí que tá, tem que achar um meio de campo ali onde que beleza, eu quero fazer essa minha ideia, mas sem escalar de uma forma maluca. Sendo super sincero, eu vejo muitas equivalências entre você produzir para cinema e produzir para jogos, tanto que muita gente faz, né, cinema e jogos. Mas a minha percepção geral é que o mercado ele valoriza um pouquinho mais o músico para jogos, porque, nossa, o cara faz música para jogos, entendeu? Então, sei lá, porque de alguma forma, se eu fosse fazer um jogo, eu convidaria um bom produtor musical, acho que seria suficiente, mas é legal que tenha essa ideia de, opa, vou pegar um especialista, né, que a gente espera que é aquele cara que entenda mais, né, sobre a programação, né? E aí, como o Zolhó falou em relação a escalonar, né? Eu sempre, quando são projetos mais tiro rápido, eu tento resolver de forma mais simples, né? Às vezes um loop já funciona para jogo, às vezes a gente quer complicar muito para um jogo muito simples, né? Às vezes você tem uma cena que, na média, dura 1 minuto. Aí você vai produzir uma música de 3 minutos, cheia de camadas, não faz muito sentido, né? Então eu tento sempre, né, pensar essa questão de tempo, né, de verba, né? E se tem tempo, se tem uma verba legal, aí eu começo a propor mais coisas, né? Ou se o jogo é legal também, às vezes o próprio jogo te instiga a pensar em coisas diferentes, a equipe é legal, né? Então, opa, será que a gente dá para a gente resolver de formas diferentes, né? Essas transições. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que, no geral, ela é mais valorizada, né? E por conta dessa questão de programação que nem sempre acontece, né? Entendi. Não, só complementando, que é engraçado porque a minha perspectiva, você vê que é da perspectiva da experiência de cada um, né? Eu mexi um pouquinho com nada, com animação, filme e tal. Então, assim, eu praticamente só fiz jogo, né? E a minha impressão sempre foi de, tipo, caraca, a galera sempre olha o pessoal de cinema com brilho nos olhos, assim, de que, tipo... Porque tem, às vezes... Cara, por muito tempo... Talvez agora esteja dando uma melhorada, não sei. Pode ser nóia minha também, mas... Tipo, antes rolava um lance de... você tá fazendo joguinho, sacou? Um negócio meio pejorativo, assim, de, joguinho, isso aí, não sei o quê. Pô, até minha mãe entender o que eu faço. Porque eu chegava pra minha mãe, tô fazendo música pra filme, pra cinema. Pô, entendi. Mãe, tô fazendo música pra jogo. Aquele negocinho que você ficava no controle ali, jogando não sei o quê, que eu jogo aqui o Candy Crush no celular. Então, assim, foi um processo das pessoas entenderem e muito do que veio essa mídia... cara, que assim, se popularizou muito, né? Tudo que vem de dentro desse universo do YouTube, né? Da galera realmente jogando, reagindo, e esportes, que agora é um negócio muito grande. Então, assim, começou... Ou então a gente foi envelhecendo, e sei lá, e aí a geração começou a trocar um pouco, né? E aí as pessoas foram tendo essa compreensão, né? E aí também, só puxando outra coisa, porque é engraçado essa questão da música adaptativa, às vezes... Como as pessoas vão se profissionalizando, amadurecendo, né? Às vezes você chega o desenvolvedor, ele chega e fala para você assim, ele muda de ideia no meio do caminho, né? Pô, a gente podia fazer um negócio dinâmico agora. Pega aquela música que você fez, cara, uma hora a gente toca só o baixo, outra hora a gente toca só a bateria, porque enfiou na cabeça que, não, é assim, é só ligar e desligar as coisas. Então, tem esse outro lado também, né, que a gente acaba tendo que educar, enfim. Mas era só para fazer esse parênteses mesmo. Legal. Gente, quem quiser colocar qualquer questão aí e tal, pode ficar à vontade. E em relação
Você é de Brasília, eu não sabia disso. Sou de Brasília. Descobri há pouco tempo. Eu tive lá no India Warehouse lá. Ah, você chegou aí lá? Fui lá. Ah, que Eu fui bacana. lá em 2019. Antes Olha de só. fazer a Bizarre, eu fui lá, falei, quero conhecer lá como é que é essa parada. Pô, você e tal. foi, eu tinha saído já, então por isso que a gente desencontrou. E achei muito louco, assim, tipo, falei, caramba, cara, o que os caras estão fazendo aqui? Como que vocês veem, assim, o que vocês acham que são os próximos passos desse mercado no Brasil, né? Mas, assim, talvez o Brasil seja muito heterogêneo, mas, assim, talvez nas carreiras de vocês ou na localidade de vocês, assim, quais vocês acham que são os próximos passos? E se vocês acompanham essas iniciativas, porque o game hoje é considerado audiovisual, né? E é realmente audiovisual, mas aí a Ancine colocou isso debaixo do guarda-chuva dela. E aí existe um início de políticas públicas em relação a isso. E se vocês sentem que existe também uma concorrência, porque, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Aqui em Goiás a gente teve algumas reuniões aí para discutir, quando se discutia, né? Hoje em dia é ditadura praticamente aqui, a gente não discute mais. Mas quando discutia-se, assim, antes de lançar um edital era discutido e muitas coisas eram postas em prática. Hoje, assim, eles colocam para discutir e faz outra coisa quando colocam para discutir, assim, não tem esse diálogo mais realmente. Mas aí nessas discussões teve uma vez que eu lembro que se colocou a questão, não, mas poderia ter uma linha para games e tal, e eu senti na hora assim uma como é que fala? Uma resistência do pessoal do cinema. E a priori eu sempre acho que é uma ignorância, porque na verdade é um mercado a mais, assim, tipo, muitas pessoas do cinema podem transitar entre um lugar e outros, profissionais e tal. Enfim, aí eu queria saber de vocês aí, como que vocês veem isso, esse próximo passo, e se vocês acompanham essas políticas públicas e o que se pode... Eu acho que, vamos lá, próximo passo em relação ao Brasil, porque eu acho que você teria que separar por regiões, assim, né? Porque o Brasil é grande demais, então regiões diferentes estão em momentos diferentes, né? Eu tive essa oportunidade de sair do Centro-Oeste para ir para o Norte, então eu vi o crescimento do Norte, né? Como eu vi o crescimento do Centro-Oeste vindo desde 2015, eu vi um crescimento do Norte vindo desde 2018, 2019. Então, cada região assim vai ter o seu crescimento acontecendo de uma forma diferente. Os editais ajudam muito a fomentar esse tipo de coisa, né? Faz muita diferença, porque ajuda o pessoal a ficar mais animado, a gerar grupos que vão discutir, que vão se ajudar, né? Teve edital recente lá em Manaus, né? Região do Amazonas, cara, eu vi a comunidade lá toda se juntando, o pessoal fazendo grupos de tipo, galera, como é que a gente navega editais, né? Pedindo ajuda de pessoas do cinema, né? Tudo mais. Porque, é uma matéria à parte, assim, você conseguir entender o que você tem que fazer com o edital, né? E, cara, assim, a nível Brasil como um todo, eu diria que é mais como da área de áudio, né? É uma bandeira que a gente tem que levantar de conscientizar os desenvolvedores do que a gente faz, de fato. Porque se deixar, a gente acaba sendo muito marginalizado, assim, essa que é a real. É muita carga de trabalho, porque a galera não enxerga por causa dessa simplificação do que a gente faz, né? É só a música, só o efeito sonoro. A pessoa, sei lá, eu pego o som no Free Sounds, arrastei ali, tá tocando, sacou? Então você não vai ter que fazer muita coisa além disso, né? Não tem essa perspectiva de que realmente dá a diferenciada no produto, né? Enfim, agrega N valores, você tem uma trilha muito boa que você pode vender depois, você traz pessoas pro jogo por causa da trilha. Tem muita gente hoje que, você escuta uma playlist e você, caraca, essa música é mó boa, vou ver aqui, desse jogo, Hollow Knight. Caraca, eu conheci a trilha inteira do Hollow Knight antes de jogar, né? E é uma experiência maneira, né? Então, assim, eu acho que é muito de conscientizar os desenvolvedores de como é nosso papel e o nosso lugar dentro da equipe.
Porque, né, quando eu digo marginalização assim, é tipo, dificilmente alocam uma verba, acho que acontece no cinema também, né, de certa forma, assim, dificilmente o pessoal quer alocar uma verba tipo, bacana que, né, mantenha a nossa saúde, né, que dê para fazer as coisas com tranquilidade, com mais gente, com uma equipe, né, enfim. Então, é muito de puxar essa bandeira. Uma coisa que às vezes, que assim, que eu fiz em alguns projetos, eu me estruturei para ter uma condição financeira que permitisse, né? Mas muitas vezes eu vou assinar louca. Eu vou, tipo, cara, o orçamento é X, não sei o quê. Pô, beleza, eu vou fazer tal coisa ali que vai além. E aí, o que acontece? O pessoal vê o resultado, percebe a diferença e fala, caraca, realmente, fica massa. A gente dá um carinho a mais. Beleza, a gente vai alocar um orçamento a mais. Então, assim, já fiz muito esse tipo de guerra, assim, de, cara, eu vou fazer, velho, vai ficar bom, vocês vão ver que vai ficar bom. E aí que a galera visualiza, entendeu? Mas... E aí, assim, vão aplicando para depois, mas é um processo, né? E em relação às políticas que você comentou, já, assim, eu não participo dos editais diretamente, né? Eu acabo sendo contratado pelos editais ou fornecendo, sei lá, sendo citado, né? Como, vai prestar o serviço, não sei o quê. Mas, assim, eu acho que, primeiro, que a segregação não ajuda, né? Ter esse olhar competitivo não ajuda. E como você falou, tipo, são áreas que estão ali, né, meio que concomitantes, assim. Todo mundo tem muito, né, de como ajudar todo mundo, né? Então, eu acho que existe que as pessoas hoje caminham para esse tipo de conciliação, digamos assim, né? Até porque hoje acontece muito essa transição. Eu vejo muita gente que é da área de cinema, da televisão, que está colocando esse pé em jogos, porque, né, depois, né, às vezes é um processo assim, da pessoa entender que não, realmente não é um joguinho, né, é um negócio maneiro, né, dá para trabalhar nisso de fato. Então, existe também essa junção. E aí, essa junção acontecendo, eu acho que acaba sendo beneficial para todo mundo, né? Mas, enfim, essa é a perspectiva. Engraçado você trazer esse ponto de vista, né, do pessoal do cinema em relação a os jogos competirem juntos. Porque eu acompanho a comunidade de jogos, né, daqui de Brasília e a gente lamenta muito eles empurrarem a gente para lá também, porque o pessoal do cinema está fazendo editais há muito tempo, então a galera está mais preparada. Então é sempre desleal com a gente. São sempre o projeto deles estão muito mais maduro. E a própria banca, é difícil. A própria banca que já está colocada é uma banca que fala: nossa, cinema é incrível, jogos é os joguinhos, né? Então é sempre muito difícil. Então, mesmo como audiovisual, tem que estar em lugares diferentes, categorias diferentes. É evidente que tem essa comunidade de quem trabalha para cinema poder trabalhar em jogos, mas internamente, para edital, eu acho que deve funcionar separado. Principalmente por conta do tipo de monetização também, né? Muito diferente, assim, completamente diferente, né? O que é cinema e o que é jogos. E em relação ao futuro, né? Eu espero muito que sejam duas indústrias muito estabelecidas, né? Eu acho que o cinema tem tudo para continuar evoluindo, assim como os jogos. E, de alguma forma, eu acho que um ajuda o outro, né? Porque tem essa questão hoje de você, por exemplo, você tem um filme de super-herói, você lança o bonequinho do super-herói e você tem um jogo de super-herói, né? Tem esse mercado também, né? E o menino que joga o jogo, ele quer assistir o filme, ele quer comprar o boneco também, né? Então, são indústrias que se retroalimentam, né? E para o futuro, né, eu vejo muito que os profissionais que trabalham, acho que principalmente para a área de cinema, ainda vão precisar evoluir, né? Porque, por exemplo, tem a questão da animação, porque é muito claro hoje, nossa, a animação evoluiu muito a partir da evolução
dos jogos digitais, né? A forma de você renderizar, né? A forma de você desenvolver. E no áudio, para mim, também encaminha para essa questão, né? De você poder evoluir. E eu tenho um exemplo muito simples, que é baseado também em programação. Por exemplo, para cinema, né? Acho que na época aí do John Williams, você mostrava a música ali no piano, né, para o diretor, e ele confiava, porque ele sabia, né, do que o cara fazia, e o cara escrevia na partitura, você gravava, e ou você aceitava, ou você contratava um outro cara completamente diferente para fazer, né? E hoje você tem a possibilidade de fazer a música por exemplo, você tem um corte final, você pode fazer a música, ou você pode trabalhar um pouquinho antes, fazendo algumas experimentações. Mas tem a questão dos jogos que me ajuda, que eu vejo uma ponte interessante, que é, por exemplo, você preparar uma estrutura programada de músicas para o próprio diretor de cinema experimentar isso no filme, né? Então, você já tem lá as partes, né, os momentos, ele poder experimentar em termos de densidade, em termos de momento, né, em termos de ter música ou não, né. Eu acho que é uma ferramenta muito valiosa também, essa possibilidade de, ao invés de você pensar sempre em uma música fechada, você, de alguma forma, você pensar ela de uma forma mais programática, né, e funciona, né, super bem. Eu trabalhei num jogo que o diretor era o roteirista, ele é baseado em história, e a gente conversou bastante sobre os momentos que ele queria para o jogo, né? Eu quero tem um momento que é mais, né, emotivo, né? Tem esse momento aqui mais de suspense, e ele estava muito inseguro, tipo, cara, porque o jogo não está pronto, como que a gente vai botar a música? O que eu fiz? Eu criei uma estrutura para ele, né, com várias opções, e criei os eventos, falei, cara, agora é com você. Você vai colocar a música quando você quiser, né? Então ele foi colocando, a nomenclatura ficou muito acessível para ele, né? E assim, eu vi que ele ficou muito feliz assim em poder, né, sentir que ele está colaborando, que ele está colocando, né? Ainda mais que ele era o roteirista, né? Ele pegava a história e o jogo muito próximo dele, né? Porque tem essa questão também criativa, né? De às vezes você sentir que estão trazendo olhares diferentes, né, para uma peça que é sua, né? Então funcionou super bem. Então basicamente eu não tive que pensar para cada momento. Eu criei essa estrutura a partir do que ele me passou e ele foi colocando, né, as intensidades ao longo do jogo, né, as mudanças, e como estava bem programado, ela funcionou, né, como era para funcionar. Então, eu vejo muito, principalmente a área de jogos, que está muito diretamente associada à tecnologia, né, influenciando mais o cinema, para que ele continue forte, né. E eu acho que é isso. E para editais, por favor, separados, né, separado. Até pela que você falou da banca, né? Sim. As bancas, e as bancas, tipo, elas entendem, assim, elas não entendem nada de cinema, mas elas entendem mais de cinema do que de jogos, porque no cinema o pessoal já fala, nossa, cara, os caras, olha o que o cara tá falando aqui, não tá falando nada com nada, assim, saca? E aí, tipo, com game, então eu acho que os caras devem viajar, assim, num nível... Eu queria pedir para vocês falarem um pouco sobre o panorama do trabalho de áudio para games no Brasil, porque a gente sabe que tem poucas vagas, ou vagas inexistentes para empresas de games. Geralmente é um trabalho informal. E se vocês veem uma competitividade muito grande entre os profissionais, do tipo, um dando cotovelada no outro, pegar as únicas trabalhos que tem, coisa do tipo. E se puderem depois também comentar se vocês já estão usando alguma ferramenta de IA no workflow de vocês. Eu vou começar falando porque eu acho que eu trago
uma visão mais pequena, depois se amplia para o Brasil. E, enfim, eu acho que hoje, né, falando Goiânia, Goiás, né, e até, né, Brasília, eu acho que tem poucos profissionais, né, tem muita essa informalidade ainda, né, e até insegurança do profissional, que é aquele profissional que produz música, mas ele não sabe se vai performar a música eletrônica dele, se ele vai ir para o cinema, se ele vai abrir um estúdio, né? Então ou se ele vai para a área de jogos, né? E ele fica jogando cartas, né? E que é uma carreira interessante, né? Também, mas infelizmente a gente tem poucos postos oficiais, né? Para cá, né? Para nossa região, né? Então, muita gente começa a pegar trabalhos de fora, né? Quem já faz, pega, né, trabalho de fora, né, para conseguir essa rotatividade. E também tem a questão que, para uma empresa formal ter com ela sempre um cara do áudio, tem que ser uma empresa média grande, né? Mesmo indie, assim, é uma realidade, né, mais difícil. E aí os Olaf pode trazer essa visão mais de Brasil, né? Que eu acho que são pessoas que atuam, né, em diferentes estados, em diferentes conexões com o exterior também, né? Então, por exemplo, mesmo eu, em Goiânia, eu não consigo sobreviver dos projetos de Goiânia. Eu acho que ele também, né? Lá em Manaus, ele não consegue pegar só os projetos de Manaus, né? Então tem essa questão do produtor ter um olhar atento a diferentes lugares, né? E felizmente o nosso mundo hoje permite, né, você trabalhar com pessoas em diferentes locais. Você, por exemplo, né, você trabalhar fixo para uma empresa, normalmente, porque eu estava até falando, né, que, tipo, eu evito pegar mais do que 3 projetos, não sei o quê, né, porque até faz um sentido financeiro aí também, né, quando você está rodando 3 projetos ali, as coisas ficam mais, enfim, ficam melhores. Quando você está numa empresa só, esse tipo de coisa acontece quando a própria empresa, você vai levar uns 3 projetos dentro dela. Porque se você pega uma empresa, a gente está fazendo só um jogo, dificilmente você vai ter uma pessoa de áudio alocada só para aquele projeto. É porque não tem demanda? Não, é só porque ela não quer pagar mais. Pagou? Tipo, é basicamente isso, assim. Mas que, assim, pela natureza da produção de jogos, dá para você ir levando, tipo, com esses 3 projetos, contanto que seja acertado que eles estejam em momentos diferentes, né? Você não pode ter 3 em produção contínua, que os 3 vão ser mostrados no evento. Cara, aí você tem como, é impossível. Tem que estar, tipo, em cascada, assim, tipo, desencontrados momentos, né? Sei lá, a Beatcake, por exemplo, a gente tá dando eu tô dando uma super atenção pro Atomic, né? Aquele jogo que eu mostrei. Mas eles têm outros projetos lá dentro. E tem projetos que eu não mexo há muito tempo, sacou? Porque um momento é aquele. Agora, assim, vamos lá, né? Termos de CLT, muito mais difícil você ter essas oportunidades. Eu dei a sorte, né, o esquema da Samsung é assim, é uma CLT. E aí você vai encontrar isso também a Wildlife em São Paulo, né? E a Quiz, que agora é Epic Games, né? Também eles trabalham com esse modelo de CLT. Que assim, a minha perspectiva ela é positiva, porque eu vi como era antes. Antes não tinha nada praticamente assim desse tipo de oportunidade. Pô, hoje abri uma vaga de Junior Sound Designer na Epic, sei lá, uma semana atrás, sacou? Então, tipo, pô, quando que você ia ver uma postagem, entendeu? Pô, é uma ainda? É uma, mas, tipo, tá indo aos pouquinhos. A Wildlife tem, acho que uma equipe de 5 pessoas de áudio lá dentro. Mas aí as coisas escalam. Eles coordenam projetos de várias unidades da Wildlife do mundo todo, né? Trabalham com a equipe de marketing junto, enfim. Então,
acaba, né, as coisas vão indo nessa escala também. A questão do... Né, e aí, fora isso, né, na verdade, aí é tudo tipo, PJ. Né, tipo, você tem seu PJ aí, a gente faz o trabalho aqui, não sei o quê, e costuma funcionar dessa forma. O negócio de galera dando cotovelada, não sei o que nos outros, cara, a minha experiência aqui é exatamente o contrário. A comunidade de áudio para jogos, ela se abraça muito. E eu diria que a comunidade de jogos como um todo. Claro, você estando na indústria mais tempo, você acaba vendo que, obviamente, não dá para ser perfeito, nem tudo são flores. Então você vê vez ou outra, uma coisinha aqui, outra ali, mas é muito raro. É muito raro. A galera se ajuda muito. A gente tem grupos que a gente conversa, todo mundo é acessível com todo mundo. Tá acontecendo esse projeto, não dou conta, chama, entendeu? Então, assim, existe um lance colaborativo bem forte, pelo menos essa foi a minha experiência, né? E qual que foi a terceira pergunta? Agora me deu um branco. Inteligência. É verdade. Cara, assim, a única vez que eu usei algo nesse sentido foi para fazer, tipo, eu precisava fazer um mock-up de uma voz, de um diálogo. Só para, tipo, ver, para mostrar pro cliente, vai ter uma voz aqui, sacou? Aí, beleza. Usei para ver, só para ter essa demonstração. Mas na produção em si, né, no negócio final, nunca, não cheguei a usar, assim. Assim, dá para dizer que tem momentos que até parece tentador, porque você tá com tanta coisa para resolver, né, que você fala, pô, será que não sei o quê? Mas aí, cara, você vê que no final das contas, sei lá, pelo menos eu prefiro fazer meu negócio ali do que ficar... Porque o que eu testei, né, tipo, você fica ali, tem um sofrimento ali também de você ficar testando, pô, até aparecer um negócio que tá ok ali, né? Pronto, usei uma vez com música, porque o meu amigo mandou uma conversa engraçada que a gente teve. Aí eu fiquei vendo aqueles vídeos que fica aparecendo às vezes da galera cantando um sertanejo com um diálogo nada a ver. Aí eu falei, vou fazer um negócio desse. Pronto, essa foi minha experiência com IA, mas de projeto. Em relação à IA também, é interessante que é algo tão tecnológico, né? E eu vejo muito dos indies não abraçando de uma forma direta, assim, né? Eu acho que tem essa responsabilidade, né? E que eu acho super pertinente, porque eu acho que, principalmente a área indie, o que a torna atraente é a questão autoral, né? A questão de você pensar em coisas diferentes, né? E para áudio, acho que também nunca usei. Eu acho que em algum momento eu quis me empolgar, mas depois eu falei, não, eu não preciso, sabe? E aí eu tive esse cuidado de deixar longe. Eu usei, por exemplo, às vezes para o que eu acho que ela funciona bem. Às vezes pediam o meu currículo com a quantidade de caracteres, só para ajustar esses caracteres, assim. Mas para áudio, assim, eu prefiro... É a minha profissão, é o que eu gosto de fazer, né? E eu vejo muito o produtor musical sendo um ente criativo, né? Então, isso que me realiza. Então, eu tento deixá-la mais distante. E a gente falando já de futuro, provavelmente ela vai vir associada aos programas que a gente já usa, né? Que eu acho que vai ser um novo passo, né, da IA, né? Dela estar junto com, por exemplo, ela já está com o pacote Office, né? Ela deve entrar mais, né, no Cubase, no Endo, né? Eu não sei como que funciona no Reaper também. Aí eu não sei como que vai ser, né? Porque vai ficar tão lá na cara, atraente, né? Então, de alguma forma, a gente vai tentar pensar em formas inteligentes de utilizar ela, né? Mas, no momento atual, não. Uma questão? Eu participei da palestra dele lá na Gamescom, e aí ele trouxe, por outra perspectiva, que ele primeiro comentou sobre isso que vocês falaram da participação, principalmente dos atores de voz, que é o mais que se fala mais hoje em dia,
E aí ele falou que realmente os resultados não eram muito bons, mas que para um mockup, para algo do tipo, funcionava muito bem, para você já entregar para o cliente, para ele entender mais ou menos o direcionamento da coisa, tá nos projetos já, para rodar e tal. Mas aí ele trouxe que para ele funcionou muito para problemas do tipo que eu não entendi muito bem, mas era uma questão de erro, por exemplo, do Fmod, que demonstrou alguma coisa na questão de versão, que ele só jogou lá no ChatGPT, algo do tipo, e algo que ia demorar para ele, sabe, renomear, um monte de coisa assim, que ia demorar meia hora, tipo, demorou 5 minutos. Ele pediu pro ChatGPT, depois ele só veio fazendo alguma coisa, e aí eu pensei que, de repente, algo do tipo já tinha sido... Sabe, vocês já estavam fazendo uso, não necessariamente das IAs ligadas a som, mas até para a parte de programação ou de renomear coisas, coisa do tipo. Comigo nunca surgiu essa necessidade, né, de nossa, talvez a IA me ajude nisso. Tem as questões também das versões, né, pro Wise e pro Fmod, mas nunca me pegou, não. Talvez isso que você tenha falado aí seja exatamente... Tem muita gente que usa o ChatGPT para buscar respostas para certas perguntas, né? Então, tá tendo um bug aqui, não sei o quê, você vai lá e pergunta, você pode ter uma resposta positiva. Eu não uso, assim, eu brinquei com o ChatGPT logo no início, mas a sensação que eu tenho é de, tipo, eu não sei até que ponto eu posso confiar, porque, bem... sei lá que informação que a gente pode confiar hoje em dia, mas assim, parece que eu tenho quase nada de controle. Tipo, o ChatGPT vai me dar uma resposta lá pro negócio, cara, como é que eu tenho certeza que esse negócio tá... Tipo, sei lá, eu sinto uma falta de ter como de validar. Ele pode chegar e falar vamos supor, né? Corrige um código aqui. Pode dar super certo, mas pode dar super errado. Se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou saber? Entendeu? Aí você fica completamente à mercê do negócio, assim. E aí tem muita coisa de, tipo... porque, assim, a gente tá vivendo um momento de transição. Então, assim, é meio, tipo... A gente vai tentar navegar isso aí e ver como é que as coisas acontecem, né? Mas tem a questão de que, cara, virou a palavra da vez, assim, o termo da vez. Então, assim, até esse negócio de, tipo, usa no plugin, usa não sei o quê. Porque meu plugin tem AI. Pô, tem mesmo? O que você tá botando? Sei lá, tem? Não tem? Entendeu? Então, assim, porque antes a gente falava que é bruxaria isso aí. Não, agora é AI. Pô, então, assim, não sei o que é o que ainda. Então a gente meio que, eu acho que vai descobrindo, né? E, claro, tentar usar de uma forma benéfica, porque existe uma dualidade moral aí, né? De, tipo, cara, sei lá, é legítimo você tá usando coisas, né? Pô, de onde é que vem essas fontes, né? Então, assim, a gente não tem como saber. Agora, um negócio interessante, que aí eu não sei, sei lá, se é por causa de tag, é muito difícil, né? Obviamente, brinquei com essas questões, né? Eu testei, ver como é que funcionava. Eu esqueci o nome, é Yuji, ou sei lá, um negócio assim, né? Eu acho que todo mundo acabou vendo isso daí. Tem a Yuji e tem mais outra lá. Fiquei brincando com esses negócios de AI, né? Até para fazer a piada lá com o meu amigo. Mas eu reparei que para você dar uma direção de contexto para AI, de música, é muito mais difícil ela entender. E principalmente para jogos. Eu não sei se é porque música de jogo, do banco de dados que eles pegam, vem tipo videogame. Então assim, você fala, me vê uma música de videogame que tá tendo um momento meio triste. Cara, às vezes é um negócio, uma ação, assim, o bicho não entende. Não sei se é por causa de tag, eu não sei o que acontece. Então talvez a gente até tenha, sei lá, um escudo nesse sentido, né? De que como a gente tem um trabalho que ele é muito moldado, né? Então, assim, é difícil a pessoa conseguir a AI ter esse controle. Eu acho que ela não pelo menos ainda não é treinada com esse tipo de coisa, enfim. Mas, sei lá, né? Possivelmente no futuro. Agora, toda essa questão tecnológica, cara, às vezes pode ajudar, sei lá, dentro de uma engine realmente, né? Tipo, eventualmente gerar ferramentas que vão facilitar a nossa vida. Que eu espero que seja dessa forma, né? Tipo, a tecnologia a gente sempre espera que venha para facilitar a nossa vida, né? Não para ser um negócio disruptivo, né? Mas, sei lá, vamos ver. Porque assim quando a gente conversa de novo disso aí. E eu queria, rapidinho, já fazendo essa ponte de IA com o futuro,
eu sou meio pessimista assim, com o futuro por conta das novas gerações, porque elas estão vendo a IA de uma forma diferente. Eu conheci recentemente, né, um médico que, com pouco tempo de formado, ele desistiu da medicina para ser desenvolvedor de jogos, né? Aí eu estava conversando com ele, eu fiquei empolgado. Cara, o que você está fazendo, né? Aí eu falei, não, sou artista. Eu, cara, que massa, né? Aí eu falei, cara, o que você usa, né, para fazer sua arte? Ele usa o prompt, né, do chat GPT. Aí eu fiquei assim, ele vai dar uma risada, a gente vai rir junto e ele vai falar outra coisa. E ele ficou sério. Aí ele falou, não, olha quanta coisa eu já fiz aqui, ó. Aí eu, cara, como que você faz isso, né? Aí ele foi me ensinar. Não, aqui, ó. Só que eu sei pedir exatamente o que eu quero, eu sei pedir para ele reordenar as imagens e depois ela gera e ela mesmo vai ajustando, né? Ele não coloca a mão, né? Então, assim, eu fiquei super triste com isso. Eu falei, putz, é uma geração que está chegando que vai gerar um vazio assim no meio. É um pessoal que não vai se conectar comigo, por exemplo. Como que a gente vai empregar essas pessoas? Né? Vamos ficar nesse abismo assim, do outro lado, né? Vamos fazer que jogo, né? É um absurdo assim, né? Eu fiquei louco assim, transtornado. Eu perguntei para IA aí uns tempos atrás aí como é que alguma coisa sobre a banda The National, e aí o chat lá respondeu um monte de coisa, tal, algumas informações, não sei o quê. E aí falou que eles tinham um show marcado em Goiânia. Aí eu falei, caramba, que loucura. Aí eu falei, onde você achou essa informação, né? Aí não, no site oficial do The National, tal, não sei o que. Aí eu cliquei pra entrar, aí eu perguntei, não, e qual que é o site? Aí ele deu o link, aí eu entrei, só que ele não abria a agenda. Aí eu falei, caralho, cara, como que esse negócio achou? Será que ele tem tem um banco de dados aí que pegou dos últimos dias e o site saiu do ar, saca? Aí eu fiquei meio curioso com isso e continuei perguntando isso e indo atrás, assim, na internet, né? Chegou num ponto que eu já tava acreditando que, cara, será que vai ter um show do The National em Goiânia? E aí depois, não, era mentira, era tudo mentira. A IA inventou, e aí ela me confirmou que ela tinha mentido. Ela falou, não, essa informação realmente é imprecisa, eu inventei ela aqui, não tem. Eu falei, cara, que loucura é essa? Bom, gente, acho que a conversa tá ótima, mas a gente precisa encerrar aqui. Se tiver alguma pergunta rápida e uma última pergunta. Só aproveitando então esse gancho da IA, eu já vi colegas de classe da faculdade de música, reclamando que os VSTs chegaram da mesma maneira que a IA, né? Que antes você tinha os músicos contratados para tocar com você na orquestra, você compunha e eles estavam lá no estúdio o tempo todo. Os VSTs chegaram e acabaram com isso. Eu particularmente discordo, assim, eu entendo essa relação. E aí mas eu consigo pensar que vocês acham que pode ter uma possibilidade de, às vezes, ser o que acontece com a IA, por exemplo, em dublagem, que as pessoas podem usar IA, mas o melhor sempre vai ser as pessoas. Porque a gente usa VST, mas o que a gente realmente queria usar era gravar uma orquestra, e a gente só não usa porque é caro, mas é muito óbvio que se tivesse à nossa disposição, a gente nunca usaria VST. Vocês acham que poderia ser, às vezes, uma integração que rolaria no futuro de a IA ter esse objetivo um pouco mais de reserva, ali, de substituir algo, mas que, no fundo, sempre está à procura do real? Porque o VST pode ser algo técnico, mas ele é a imitação do real também. Então, no final, o real é sempre o melhor, né? O manufaturado é sempre o mais interessante, na minha opinião. O VST, por exemplo, o melhor VST, ele nunca vai substituir o músico, porque ele é baseado no músico, né? Então não faz sentido. A origem, né, é o músico, né? Então, eu acho que o VST surge numa perspectiva de experimentação, né, e de mocap também, né? A ideia era que só fosse de mocap, a gente pudesse gravar. Nem sempre é possível, né?
Mas eu acho que com a IA também, né? A gente tentar entender que a gente valorizar o espírito artístico humano, né? Você faz para mockup, mas você tem sempre essa perspectiva. E para nossa felicidade, eu acho que as pessoas que eu acho que hoje nos inspiram, os grandes, né, compositores da área de cinema e jogos, eles desconsideram muito disso. Eles usam o VST, né? Por exemplo, o Hans Zimmer, ele chama o músico, né, e fala para ele, ó, eu vou te clonar para fazer a pré-produção, porque eu quero ficar tocando com o seu som por várias semanas. Mas depois eu vou te chamar para gravar o final. Então eu acho que é você usar aquilo para o melhor da produção, né? E tem funcionado bem, né? Então eu acho que a gente entender que o final, a gente não acostumar que o final não é o VST e não é a IA, né? A gente dá o outro passo, eu acho que vai ficar lindo. Mas até um negócio interessante aí que você falou de treinar, né, para ir usando enquanto tá escrevendo, você pode pensar isso da voz também, né? Tipo, pô, sei que eu vou trabalhar, sei lá, com The Rock. Pô, o cara não vai ter tempo de ficar testando certas coisas aqui. Pô, deixa eu fazer o modelo do The Rock, né? A gente vê como é que realmente vai funcionar. Claro que paga de acordo, né? Porque não pode ser essa troca também, né? De, tipo, pô, ele não tem a disponibilidade ali e tal, mas eu também não vou pagar, então assim, tem que ser um negócio que fique bom para todo mundo. Só que assim, o medo acaba sendo aquele negócio, né? Tipo, a gente sempre fica com o pé atrás, né, na verdade. Porque exatamente, deixa eu fazer um modelo da sua voz, deixa eu fazer um modelo do seu instrumento. Tá. E aí, você vai pagar direito mesmo? Como é que, né? Você vai descartar isso depois, né? Então, assim, é difícil prever. É difícil prever, eu pelo menos acho, né? E essa questão de se dá para substituir o real, talvez eu seja um pouco mais pessimista nesse sentido. Eu concordo com tudo que você falou. Só que o lance é que, assim, tecnologia é um negócio que é difícil de você prever certas coisas. Eu tendo a pensar que também, cara, se substituir o humano assim é muito complicado, né? Mas a gente, às vezes, tem umas evoluções tecnológicas que são assustadoras, assim. Pô, pra mim, é bizarro pensar que a gente tem as IAs de imagem que tem já, sacou? Que o computador consegue gerar um negócio baseado no que eu tô falando, que ele entende que, sei lá, faz um gato com um chinelo de cada cor, sacou? Pulando, sei lá, a praia. Pô, o bicho vai lá e vai fazer esse negócio que é surreal, assim, pra mim, né? Então, eu não sei, fica meio que, tipo, guessing game, assim, de, tipo, se realmente vai chegar num ponto que a coisa vai ficar um absurdo, assim, né? Mas eu torço para que o elemento humano sempre esteja presente, até porque, assim, eu acho que as pessoas criativas, no geral, vão dar essa preferência, até porque é o que eu falei no workshop, é muito bom o processo colaborativo. A gente trabalhar com outras pessoas, né? Tipo, a gente traz coisas que, pô, a AI tá ali juntando um monte de informação e tudo mais, mas assim, sei, eu não consigo conceber como sendo a mesma coisa, né? Aí, de novo, posso estar enganado. Às vezes é só uma tecnologia que eu não visualizo, né? E aí a gente vai realmente saber, né? Eu espero que venha para o melhor, né? Que é realmente a gente ter isso como uma ferramenta de ajuda, não uma ferramenta do mal. Mas sei lá que caminho isso vai tomar, né? Espero que para o bem. E tem a questão do produtor também, né? Você pode chamar o cara para fazer o modelo ali da voz ou do músico ali tocando e tal, seu instrumento. E aí para você fazer vários testes e tal, e quando chegar no final, o produtor fala, bom, não tem mais grana para chamar esse cara aqui para gravar não, vai ficar desse jeito mesmo. Aí você vai ter que explicar para ele, não, mas eu combinei que eu ia chamar o cara. Mas enfim. Bom, gente, muito obrigado. Cara, valeu demais. Muito obrigado os dois. Muito obrigado a todo mundo aí. E, gente, é isso. Amanhã a gente tem mixagem o dia inteiro aí com o Fábio Henriques. E sábado, inteligência artificial. Áudio, música e roteiro. Bom que já ficou, né? Próximo episódio. Beleza. Valeu, gente. Obrigado.